Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, vocês estão no canal Exposição Bíblica. A Exposição Bíblica já tem quase uma década e é responsável pela abertura da Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós-Doutorado SCHED, o EAD Livre da FTRB, e agora temos a plataforma de treinamento de pregadores, chamada Academia do Expositor. Entre na nossa plataforma, academiadoexpositor.com.br. Lá é uma plataforma específica com vários professores muito bons para treinar pregadores, tá bom? Eu queria falar hoje sobre a pregação de John Wesley e o desenvolvimento da ética da virtude inglesa e americana. A pregação de John Wesley e o desenvolvimento da ética da virtude inglesa e americana. Eu não concordo com alguns aspectos da teologia do John Wesley, que viveu de 1703 a 1791. E eu não estou aqui para fazer uma crítica à teologia dele. Eu estou aqui para levantar alguns fatos interessantes sobre a pregação de John Wesley e questões que estão ligadas ao desenvolvimento da sociedade inglesa e americana. Bom, não concordo também com alguns posicionamentos de igualitarismo que já existiam no século XVIII, algumas farpas disso, e atualmente na Igreja Metodista, né? Discordo completamente. O que eu quero trazer aqui é uma análise histórica de um vamos dizer assim, considerado na história da Reforma um pós-reformador. Não tão alinhado com todos os termos da teologia reformada, mas no contexto histórico ele é dito como pós-reformador. É tanto que a pregação dele tem mais ares reformistas do que revolucionários, vamos assim dizer. Então não encaro ele como um revolucionário oriundo dos movimentos iluministas. Tá? Bom, John Wesley teve 60 anos de ministério, pregou mais de 40 mil sermões. Eu tive a oportunidade de ir na casa dele lá na Inglaterra, eu fiz alguns vídeos sobre ele, depois eu quero publicar isso aqui. E ele seguiu o exemplo de George Whitefield, se dedicou a um tipo de pregação ao ar livre, uma pregação de campo. E tinha uma abordagem evangelística. Eu acho que toda pregação do evangelho tem que ser evangelística, não existe essa divisão, né? Mas ele alcançou um público que não frequentava a igreja. Ele alcançou um público diferenciado, né? Então, de fato, o mundo se tornou a paróquia dele, né? John Wesley, ele tinha... Eu não quero discutir aqui todo o contexto teológico dele, mesmo porque não é o objetivo do vídeo, mas se a gente olhar, por exemplo, para o Bill Kurtz, que escreveu dentro do livro do Benjamin Forrest, História da Pregação, vai destacar que ele tinha uma teologia que levava em consideração o fim da humanidade, né? O fim da verdadeira vida da humanidade, que deveria ser a alegria e o deleite da comunhão com Deus e com o próximo, né? Então, essa doxologia dele tem alguma alinhação, um alinhamento interessante com a teologia da Reforma. Então, para o John Wesley, a atividade da pregação e o objetivo da pregação são iguais. Ou seja, dar um testemunho público e fiel do Evangelho de Jesus Cristo, da presença e da obra do Espírito na vida de adoração na igreja. Então, tinha um aspecto trinitário muito interessante aqui, nesse ponto aqui. Reforçando, eu não estou aqui para tratar da teologia dele, eu quero fazer um recorte aqui da atividade de John Wesley e como essa atividade de John Wesley, uma atividade
voltada para o público externo. Como essa atividade nos ajuda a entender um pouco da virtude inglesa que alcançou a América, por exemplo. Não só através da influência de John Wesley, tá ok? Mas ele tem uma influência nisso também. Bom, Luiz Bueno, quando escreve sobre a Gertrude Heimfarb, ele vai destacar alguma coisa bem interessante da influência de John Wesley. Ele vai dizer, baseado na Gertrude, que o iluminismo ele se desenvolve de 3 formas. Quando a gente olha para o iluminismo, a gente lembra logo da França, dos movimentos revolucionários franceses, que eram bem hostis ao evangelho, ao cristianismo, né? E a gente se esquece que esse movimento do iluminismo, ele é multifacetado. E o José Bueno, trabalhando a obra da Gertrude, ele vai dizer o seguinte: olha, esse iluminismo ele se desenvolve de 3 formas distintas. Ele se desenvolve na Grã-Bretanha com o codinome de Sociologia das Virtudes. Na França se desenvolve com o nome de Ideologia da Razão. E na América se desenvolve através das políticas de liberdade e igualdade. Muito bem. No caso britânico, ele vai dizer que o aspecto religioso é bem marcante para a influência do convívio social, mesmo um convívio que não tivesse uma aceitabilidade do cristianismo. A gente sabe que a bondade não é um requisito para salvar ninguém. O que eu estou tratando aqui é da influência da pregação de John Wesley para a formação. Claro, a pregação dele levou muitas pessoas a Cristo Jesus, desde o momento que ele estivesse pregando o Evangelho. Mas a pregação também, a atitude pública da igreja no espaço público, gera também um tipo de influência para formar a consciência virtuosa de uma comunidade, de uma sociedade. É isso que eu queria tratar aqui. Então, no caso britânico, esse aspecto religioso influenciou muito o convívio social, influenciou virtudes como benevolência, compaixão, simpatia, virtudes sociais, embora isso fosse insuficiente para salvar as pessoas, né? Salvação não depende de obras. Mas, querendo ou não, embora nós não vejamos o alcance tão profundo como a gente queria ter em relação à pregação, o alcance da nossa comunidade, de uma forma ou outra, o desenvolvimento da proclamação pública do Evangelho vai influenciar para a formação da virtude, né? E o Bueno vai dizer que a ortodoxia religiosa, nesse sentido, foi uma aliada muito forte para criar os aspectos morais da sociedade britânica. Então ele vai dizer que a moral britânica teve um caráter mais reformista do que revolucionária. Por quê? Porque, diferente da França, os britânicos não rejeitaram a religião. Então, existiam 3 valores fundamentais, que era religião, comércio e liberdade. Então, a religião não foi rechaçada completamente, assim como a gente viu na França, né? Bom, nós temos, então, eu tenho uma crítica ao movimento que surge depois através das sociedades, da sociedade metodista e depois vira a igreja metodista, que é uma questão de igualitarismo eclesiástico, e hoje é muito forte isso, né? Mas, por outro lado, eu achei interessante a teologia da pregação de John Wesley ter influenciado a comunidade, a sociedade britânica.
para formar as bases do homem comum, que, embora não viesse completamente para o cristianismo, pelo menos a sociedade não seria entregue a um tipo de secularismo, que é muito perigoso, né? O secularismo é muito perigoso. Então, o nosso objetivo maior é tratar da salvação de Cristo, é tratar dessa graça especial, que sem ela o homem não vai conseguir enxergar a grandeza de Deus em Cristo e do seu próprio pecado original. Mas a espécie de iluminismo que foi formada no meio britânico, né, não excluiu a religião, como foi na França, né? E isso evitou, de uma certa forma, o crescimento exacerbado do secularismo. O secularismo, ele exclui, ele acha que não existe religião no espaço público, né? Mas existe. Mas ele exclui de forma muito contundente a influência do cristianismo. Ele cria uma ruptura da influência do cristianismo no espaço público. Né? Bom, então o iluminismo francês já é totalmente diferente. Ele é hostil à religião, ele é anticlerical. A razão fica acima da experiência. É claro que o cristianismo também não é uma experiência sem razão. O cristianismo não parte desse pressuposto fideísta de uma fé sem razão, né? Agora, uma coisa interessante da França também, que o Bueno vai destacar, é que eles viviam uma teoria sem prática. Eles desprezavam as pessoas comuns. Diferentemente do que aconteceu na Grã-Bretanha, através da influência de John Wesley, né? As pessoas comuns, elas eram alvo dessa influência, seja da pregação do evangelho ou daquilo que é consentâneo da pregação do evangelho, que é o cuidado com as pessoas que precisam de um zelo especial. Bom, na América, o Bueno vai falar que já tinha um ideal de liberdade e de igualdade, né? Então, o iluminismo na América era baseado nesse ideal de liberdade e igualdade. Liberdade e igualdade. Agora, eles eram confrontados pelo tema da escravidão. Então, ao mesmo tempo que eles viviam o ideal de liberdade e igualdade, a escravidão era tipo o calcanhar de Aquiles na vida deles. Bom, hoje a Grã-Bretanha ela vive mais um tipo de teoria natural. A França, o que restou hoje para a França? Estudos acadêmicos, né? A hipocrisia, né? Só o estudo acadêmico, sem práticas efetivas. A América, ela perpetua a herança das virtudes inglesas, né? Então a América perpetua essas heranças das virtudes inglesas e, claro, dentro do contexto pós-moderno, do contexto de influência de filosofias da desconstrução, ela vive hoje também uma luta para que a sociedade não se secularize completamente. Então a gente tem aí o sentimentalismo pós-moderno, que influencia todo mundo praticamente, e a América também é alvo disso. Então eles lutam muito hoje. Existe uma ortodoxia americana que tem lutado contra essa secularização da sociedade, né? Mas, de certa forma, John Wesley, que leva uma influência da ortodoxia evangélica para a formação de uma sociedade com virtudes, isso também influencia os americanos e eles perpetuam isso e buscam perpetuar isso aí, tá bom? Bom, embora eu veja uma influência de Wesley aqui para a formação da ética das virtudes, e tenha sido muito importante, o Evangelho não se restringe a essas manifestações do iluminismo, seja na França, na Inglaterra ou na América, né? Eu prefiro sempre usar uma noção de justiça bíblica. E a justiça bíblica, de uma certa forma, vai trabalhar uma igreja proclamadora do Evangelho, que é santa no mundo,
E, através disso, inevitavelmente, essa proclamação ela será a base para que pessoas venham para uma vida para a glória de Deus através do mérito de Jesus Cristo. E também isso vai ser importantíssimo para a formação cultural da sociedade. Vai ser necessário, é necessário que essa justiça bíblica que se manifesta através da fé justificadora, da fé santificadora, que se manifesta internamente e externamente na sociedade, forme os aspectos de virtude na formação da sociedade. Isso evita o secularismo, isso evita a própria falta de influência da igreja na sociedade pela ação do evangelho e evita também que outras questões possam tomar a nossa sociedade e fazer com que a sociedade se torne a cada dia mais um ambiente insuportável de viver. Bom, a gente sabe que o céu não é aqui, a gente sabe que estamos num reino presente e temos um reino futuro, não queremos transformar a terra no céu, mas não necessariamente precisamos transformar a terra no inferno antecipadamente, né? Então a gente pode, o evangelho deve ser proclamado para informar sobre a ira de Deus, a graça de Jesus Cristo, a condenação eterna, e deve também ser instrumento de formação cultural da sociedade. Tá bom? Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês hoje. Um abraço, se inscreva no nosso canal, deixa um like, ative o sino para você receber as notificações. Um abraço do Michel Augusto, fique com Deus. Tchau, tchau.